A palavra do Senhor em João capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Jesus, engrandecido seja o Senhor, bendito seja Deus. Aleluias. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus. O Senhor fala de pessoas que estão com o coração inquieto. E o Senhor nesta noite Ele quer te dar paz. Paz. O Senhor fala de crentes, pessoas que já servem ao Senhor, mas que no momento da adoração não conseguem elevar o espírito, porque estão com o coração muito conturbado. O Senhor quer curar o teu coração agora, em nome de Jesus. O Senhor quer sarar a tua alma. O Senhor quer conceder paz interior. De certo que eu fiz calar e sossegar a minha alma, como diz o Salmo 131. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus. Salmo 43, 5. Glorificado seja o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor fala de pessoas que estão sofrendo opressão maligna. O Senhor quer te libertar agora. Jesus Cristo veio em carne para desfazer toda obra das trevas, e nós resistimos a todo mal em nome de Jesus. Como diz Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Diga glória a Deus. As crianças de 10 a 13 anos hoje vão ter ministração em especial por causa dos preparativos para a Páscoa. Então podem ir aqui para o fundo, crianças juvenis de 10 a 13 anos. Louvado seja o Senhor. João capítulo 6. Jesus está aqui. Meu amado, vamos ler a palavra do Senhor com todo o coração, com toda a alma. Olhe para o capítulo 6 de João, Evangelho de João. Olhe. Começa dizendo a primeira multiplicação dos pães. Neste início do capítulo fala do milagre da multiplicação dos pães. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e Jesus multiplicou pães e deu a todos de comer. O povo quis arrebatar Jesus para fazê-lo rei, é o versículo 15. Mas Jesus retirou-se. Teve o episódio que Jesus andou por sobre as águas, chegou a outra banda do mar da Galileia, que na verdade é o lago de Tiberíades, um lago de 12 quilômetros de distância de um lado ao outro. E o povo chegou lá, e o povo foi atrás de Jesus, e o povo estava sedento procurando Jesus, mas porque Jesus tinha multiplicado pães. E o povo achou que Jesus iria multiplicar pães novamente. Então vamos ali no versículo 25. 25. Irmãos, é um texto complexo, mas leia com todo o teu coração. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Versículo 27. Este versículo o Senhor já está falando contigo. Atente para o versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Versículo 28, então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Versículo 29, o Senhor continua a falar contigo. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para o que vejamos e creiamos em ti? Que farás?
Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Versículo 35, uma das declarações mais maravilhosas de todas as Escrituras. Acompanhe. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Recancinda lava suda radiconta lava suda harias, na canta lava suda hariastei. Vou repetir. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Versículo 48, a verdade reforçada. Acompanhe comigo o versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Qual o versículo? 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Louvado seja Deus. Qual versículo? Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Louvado seja o Senhor, agradecido seja Deus. Dá-nos, meu Deus, a comer deste pão. Senhor amado, alimenta-nos espiritualmente, alimenta-nos de Ti, fortalece-nos no Senhor, enche-nos de Tua presença, enche-nos do Teu Espírito Santo, eleva-nos até a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, pouquíssimos sermões de Jesus ficaram registrados, pouquíssimos. Os evangelhos mais contam os feitos de Jesus.
O evangelista João foi o único a relatar discursos maiores de Jesus. E nisso nós podemos descobrir o porquê que não registraram. Eram discursos muito densos. Jesus falava muitas verdades concentradas. E outra, meu amado irmão, são verdades espirituais. Tem gente que chegou ao final da leitura e diz assim: pastor, na verdade, não entendi muito. Meu amado, isto só mostra que você precisa crescer espiritualmente. Fala para um lado, você precisa crescer espiritualmente. As palavras de Jesus são muito espirituais, são muito elevadas. E aqui o texto sempre mostra os ouvintes naturais de Jesus que não entendiam o que ele estava falando. Como pode querer nos dar a sua carne a comer? Porque eles não entendiam que Jesus estava falando de verdades celestes com palavras terrenas. As palavras são poucas e falhas para descrever como Deus é grande. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, então, como começamos a explicar, o começo do capítulo fala da multiplicação dos pães. Jesus multiplicou pães e foi embora porque queriam fazê-lo rei. Queriam dar à sua obra uma conotação política. E se teve algo que Jesus jamais aceitou, foi qualquer conotação com o reino deste mundo. Jesus disse em João 18, o meu reino não é deste mundo. Diga glória a Jesus. Então, a multidão foi até o outro lado do lago, era longe, eles foram a pé. E eles foram atrás de Jesus. Por quê? Porque Jesus não só curava enfermos, como Jesus também multiplicava pães. Irmãos, tem gente que está com cara de absorto. Olha bem para o irmão do lado assim. Tem gente que está com cara assim de que está no Egito, mais ou menos. Olha bem para o irmão, ver se ele está presente. Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Acho que todos já chegaram. Diga glória a Deus. A multidão estava seguindo a Jesus por causa dos milagres. E também com uma conotação política, com uma conotação para o reino da terra. Irmãos, o povo tinha recebido bênçãos físicas de Jesus. Cura de enfermidades e a satisfação da fome. Fome física. Era isso que o povo estava recebendo. Mas o povo não tinha entendido ainda a verdadeira natureza da obra de Jesus. Aliás, você já entendeu? Pergunta para o irmão assim: você já entendeu? Você já entendeu a verdadeira natureza da obra de Jesus? Você quer Jesus para ser curado de uma enfermidade, para arranjar um emprego, ou para arranjar um casamento, ou para ficar rico? Faz misericórdia. O que você quer de Jesus? Você já entendeu o que Jesus quer realmente nos dar? Irmãos, o povo não tinha compreendido que o milagre dos pães, na verdade, era uma metáfora. Era uma representação reduzida da realidade. Jesus não veio na terra para fazer pães. Isso é óbvio. Diga glória a Jesus. E Jesus não veio na terra para encher barriga. Aliás, foi para isso que ele fez a terra, porque a terra dá o seu fruto e o fruto da terra nos sustenta. Jesus veio fazer aquilo que só ele pode fazer, que é saciar a nossa alma. A tua alma tem uma necessidade que só se satisfaz em Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, Jesus disse em João 4,34, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Nós lemos aqui o versículo 27, vou agora recitar na versão revista e corrigida: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna.
Deus não quer que você fique se desgastando pelas coisas do dia a dia, pelas coisas da vida terrena. Meu amado, está escrito na palavra, 1 Coríntios 15, se nós crermos em Deus só para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Meu amado irmão, pelo livro de Eclesiastes, para Deus, a vida mais fútil, a vida mais medíocre, a vida mais pobre é viver para se alegrar, para viajar, para ganhar dinheiro ou para ter relacionamentos. Isso para Deus é a vida mais miserável que existe, meu amado, porque o nível mais superior, elevado e nobre que o Senhor tem para nós é comunhão com Ele, é comunhão com Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, viver como um terreno, irmãos, as pessoas se apegam tanto à terra que vão acabar ficando por aqui mesmo, na terra, ou 7 palmos embaixo dela, fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. Meu amado, o Senhor tem para nós um caminho mais elevado, e é o caminho das verdades espirituais. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Você tem trabalhado para o quê? Você tem se desgastado para quê? Para comprar um carro? No passado você já comprou também, ficou velho, você vendeu, comprou outro. O que você tem hoje vai ficar velho também, vai ter que comprar outro. Você trabalhou para quê? Para fazer uma festa? Já comeram a festa faz tempo, não sobrou nada. Fazer misericórdia. Você trabalhou para quê? Para viajar? Já foi e já voltou. Só ficou a fotografia. Diga glória a Deus. Para que você tem trabalhado? Para que você tem se desgastado? Para quê? Pergunta para o irmão assim, para quê? Para que trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Meu amado, nesta noite Deus quer enobrecer a tua vida. Fala para o irmão do lado, Deus quer enobrecer a tua vida. Mas no versículo 27, Jesus já está dizendo que a vida é maior do que só ficar trabalhando para ganhar dinheiro. Meu amado irmão, isso é muito medíocre, isso é muito rasteiro. Diga glória a Jesus. No versículo 29, Jesus continua a reforçar a verdade de que o caminho que ele veio trazer é o caminho das coisas imateriais, transcendentes, espirituais, eternas. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Fala para o irmão do lado, você precisa ter fé. Fé. Glória a Jesus. Irmãos, porque esse trabalhar pela comida que permanece é um trabalho que é feito pela fé. Diga glória a Jesus. Pela fé quer dizer, do modo da fé, com as armas da fé, com os instrumentos da fé, com oração, com jejum, com dons do Espírito Santo. Irmãos, tem pessoas que, mesmo na obra de Deus, dão aula para criança, visitam os pobres, repartem alimentos, mas fazem isso na esfera racional, e isso ainda é muito medíocre, ainda é muito pobre. Você tem que entrar na esfera do Espírito Santo de Deus. Fala para um lado, você tem que ser espiritual. Espiritual. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus se recusou a que restringissem o seu ministério a multiplicar pães ou a ocupar um cargo político. Jesus se limitou, Jesus desceu do céu para ser muito mais do que isto. Diga glória a Jesus. Irmãos, os judeus, quando Jesus falou da obra de Deus, e os judeus se lembraram que Jesus multiplicou pães, eles já se lembraram da experiência no deserto com Moisés, em que Deus mandava maná do céu. Diga glória a Jesus. E os judeus já fizeram uma relação, quando Jesus falou em obra de Deus, eles já relacionaram com Moisés,
com lei, com Velho Testamento, achando que então a obra de Deus era aquilo. Mas Jesus, já no versículo 32, ele diz claramente que Moisés não tinha dado o verdadeiro pão do céu. O que Jesus quis dizer com isso? Viver pela prática da lei era insatisfatório, era a mesma coisa que comer e continuar a ter fome, porque aquela comida não satisfazia, não era substanciosa o suficiente para encher a alma de ninguém. E Jesus desceu do céu para satisfazer a nossa alma. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus disse no versículo 33 que o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O que significa isso? Vida. Significa vida na mais perfeita concepção do ser. Vida no grau mais elevado. Vida de Deus. Vida espiritual. A vida da fé. Diga glória a Jesus. Meu amado, tem gente que quer ser crente para ter uma vida remediada na terra. Eu vou ser crente porque daí Jesus, fome não vai me deixar ter, não vai me deixar perder o emprego, eu vou ter um carro, então pelo menos eu tenho uma vida mais ou menos aqui na terra. Meu amado, isso tem uma vida cristã miserável. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Fala para um lado, cheio do Espírito Santo. Glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e os judeus começaram a entender que a promessa de Jesus era superior à do Velho Testamento, tanto que os judeus disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Mas eles ainda não estavam entendendo o significado espiritual do discurso de Jesus. Irmãos, e sejamos sinceros, ler João capítulo 6, só na plenitude do Espírito Santo, para conseguir entender o grau elevadíssimo das palavras que Jesus está falando. Diga glória a Deus. Os judeus ainda queriam ser satisfeitos de milagres. E Jesus disse: eu sou o pão do céu, dizendo que eles tinham que se satisfazer de Jesus. Diga glória a Deus. Versículo 35, eu sou o pão da vida. Jesus não veio para ser uma bênção, como um pão multiplicado, mas Jesus veio para ser a razão de todas as coisas. Jesus não veio apenas para dar um tom alegre na tua vida, ou só veio para te remediar e para tirar dos apertos e dos sufocos. Jesus veio para ser a razão absoluta de todas as coisas, a razão absoluta da existência de tudo. Diga glória a Jesus. Quem de mim se alimenta viverá por minha causa. Meu amado, a verdadeira vida é viver para Jesus. Fala para um lado, viver para Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Eu sou o pão da vida. Meu amado, que o Senhor nos dê graça nesta noite, que nós consigamos entender um pouco mais deste versículo. Repita comigo: não é a doutrina de Jesus que nos alimenta. Não é a doutrina. Meu amado, tem gente que acha assim: pastor, ser crente é ler a Bíblia todo dia e orar todo dia? É isso que é ser crente? Meu amado, isso é ser um aluno bem aplicado. Mas isso vai te dar insatisfação. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu ler a Bíblia e orar todo dia eu vou ficar insatisfeito? Meu amado, Jesus veio para ser mais do que isso. Meu amado, pão da vida quer dizer, não é a doutrina de Jesus que você precisa de Jesus, do próprio Jesus. Você precisa da presença de Jesus na tua vida. Meu amado, pão da vida significa o seguinte: quando você realmente tiver uma experiência impactante e transformadora com Jesus, momento de oração vai ser um regozijo, porque vai ser Jesus ali com você, você tendo comunhão com Ele, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Eu sou o pão da vida, não é a doutrina de Jesus que nos alimenta, é a sua presença. Meu amado, sabe o que significa 2 Coríntios 3,5? A letra mata e o Espírito vivifica. Sabe o que significa letra? É Bíblia. Ler a Bíblia sem ser na plenitude do Espírito Santo não faz bem. Acabou de ter uma briga miserável dentro de casa, entra no quarto, fecha a porta, vem ajoelhar, vai ler a Bíblia. Meu amado, isso não vai te fazer bem. Fala assim, misericórdia. Aliás, vai te fazer mal. O diabo até usa a Bíblia para empurrar os outros para o precipício. Fala assim, misericórdia. Está escrito em Mateus 4. Diga glória a Jesus. Não. Ler a Bíblia tem que ser na plenitude do Espírito Santo. Tem que orar. Tem que ler um versículo e ora. Tem que orar em voz alta. Tem que se derramar perante o Senhor. Tem que sentir o coração ferver em sua presença. Diga glória a Jesus. Isso que significa eu sou o pão da vida. Irmãos, a partir do versículo 37, Jesus começou a falar do plano de salvação de Deus. Jesus estava no céu, desceu na terra, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai que enviou. E Jesus disse, todo o que o Pai me dá virá a mim. A tradução da Nova Versão Internacional diz, todo o que o Pai atrai virá até mim. Tem gente que não entende esse versículo. Irmão, significa o seguinte, para a pessoa se salvar, ela tem que estar pronta para ser salva. É isso que significa João capítulo 4, erguei os olhos e vejo os campos brancos para a ceifa. Você fala a palavra de Jesus para alguém, se esse alguém não está pronto para a salvação, a palavra não entra, e não adianta ficar falando muito, porque quanto mais falar vai ser motivo para a blasfêmia, e motivo para o escárnio. Meu amado, porque pessoa pronta para a salvação quer dizer, quando Deus começa a quebrantar, Salmo 51:17, os sacrifícios para Deus são o Espírito quebrantado. Enquanto a pessoa está cheia de si, Deus não pode agir. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Quando a pessoa começa a se quebrantar, quando a pessoa começa a cansar do mundo, Mateus 11:28, vinde após mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando a pessoa começa a cansar do mundo, Deus pode agir. Diga glória a Jesus. A vontade de Deus, a salvação, a nossa salvação. Fala para o mundo lado, Deus quer que você seja salvo. Mas irmãos, o texto também fala em perseverança da salvação. Quem de mim se alimenta viverá por mim. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim. Fala para o mundo lado, você tem que permanecer. Irmãos, esse sentido de hoje, Jesus é o pão da vida. Ah, pastor, o senhor falando assim de ter experiência com Deus, realmente eu lembro, quando eu estava orando em 1971, fazia misericórdia, que realmente foi uma bênção. Mas meu amado, você vai comer o pão de 1971? Pergunta assim, vai? Será que alguém guardou? Imagine o grau de podridão que está isso. É o pão de hoje. Fala para um lado, é o pão de hoje. Irmãos, o pão da vida, você tem que se alimentar disso constantemente. Irmãos, Deus não se agrada de alguém que já foi mais espiritual e agora recaiu. Fala para o mundo do lado, você não pode ter recaída. Irmãos, hoje na hora do louvor o Senhor diz que vai restaurar vasos de adoração. Pessoas que adoravam a Deus e os acontecimentos da vida te deixaram meio murcho. Olha para o irmão, vê se ele tem cara de meio murcho. Diga glória a Jesus. Jesus vai te encher do Espírito Santo. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, comer a minha carne e beber o meu sangue, lógico, isso não era no sentido literal, lógico. O melhor meio de interpretar a Bíblia é literalmente, salvo quando isso é impossível. Esse é um dos textos que é impossível ser literal. Diga glória a Jesus.
Comer a carne e beber o sangue significa encarnar as verdades de Jesus. Diga glória a Deus. Fala para um lado, encarnar. Você tem que ser um crente encarnado. Se ainda existe algum lugar no qual você vai e você fica constrangido de dizer que é crente, ou se o teu comportamento normalmente é como crente, e perante qualquer pessoa, qualquer situação, o teu comportamento muda e você fica mais retraído, é porque você ainda não está absolutamente comprometido com Jesus. Imagine se você, minha irmã, é casada, e em casa e com a família, o teu marido tudo bem. Quando chega gente de fora, ele fica longe de você, não te dá a mão. E se você chega perto para dar a mão, ele se afasta. Você vai gostar disso? Não. Aliás, não vai gostar. Vai ser um brigaceiro miserável. Fazer misericórdia. Jesus também não gosta disso. Em casa, Jesus para lá, Jesus para cá. Daí chega sei lá quem, daí chega o chefe, fazer misericórdia. Daí murcha. Jesus não gosta disso. Ficou com vergonha? Pergunta para você, ficou com vergonha? Irmãos, isso que significa comer de Jesus. Diga glória a Deus. Jesus está falando conosco. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, comer o pão do céu significa participar da obra de Jesus, significa participar dos sofrimentos de Jesus. Meu amado, olha o que o Senhor me disse nesta manhã, claramente, textualmente, literalmente. O Senhor me disse assim: muitos crentes desta igreja estão se sentindo cansados. E sabe o que você está precisando? Pastor, eu estou precisando de férias, eu estou precisando viajar, eu estou precisando assim, estirar a cabeça. Não, o teu cansaço é cansaço de alma. E você só vai encontrar satisfação fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus no poder do Espírito Santo. O que você está precisando é de um renovo espiritual. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o livro de Eclesiastes ensina o seguinte: tudo o que tem na terra dá um sentido de frustração. Tudo. Você tem um carro, daí você compra um carro e você diz assim, não, mas quando eu tiver aquele carro, daí vai ser bom. Daí você tem aquele carro, você anda uma semana com ele e já cai um negócio dos acessórios, daí começa o nheco ali do lado, e daí já não é tudo aquilo. E daí você já fica pensando assim, não, mas o próximo carro que eu comprar também vai ser assim. Fala assim, viu? Não adianta, meu amor, as coisas da terra só produzem frustração. E sabe quando você vai se sentindo meio vazio, meio seco? Porque você está se envolvendo demais com as coisas da terra. Você está gastando tempo demais com as coisas da terra. Você trabalha o dia inteiro, você cuida das coisas o dia inteiro, e daí no final do dia vai uma oraçãozinha muito mequetrefe. Fala assim, misericórdia. Daí lógico, tem que ficar acabadaço mesmo. Fazem misericórdia. O conserto disso, meu amado, é: trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Gaste mais tempo com as coisas de Deus. Fale isso para o irmão do lado. Gaste mais tempo com as coisas de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, até os que entendem disso, os médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais dizem isso. O que descansa não é a ociosidade. O que descansa é mudar de atividade. E meu amado, e falando em sentido espiritual,
o que descansa a nossa alma é fazer as coisas de Deus no poder do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Pastor, o senhor está falando tudo muito lindo, mas quando eu vou ler a Bíblia, pastor, mas me dá um cansaço. Meu filho, sabe por quê? É porque você está tão carnudo que está difícil. Fala assim, está difícil. Você está uma carne só. Meu filho, receita para você. Escreve aí na Bíblia, receita que o pastor diz do púlpito: 3 dias de jejum, para acabar com essa carne toda. Mas assim, misericórdia. Se está lendo a Bíblia e não sente nada, está feia a coisa. Diga glória a Jesus. Precisa comer mais. Meu amado, é que nem você pegar aqueles esquálidos, coitadinhos lá da Etiópia, trazer para cá e dar alguma coisa de comer. Nem dá, tem que ser com conta-gota, porque senão o destino vai morrer de congestão. Faz assim, misericórdia. Pessoas que ficaram muito tempo com inanição espiritual, precisam de um tratamento médico. Diga glória a Jesus. E Jesus quer te tratar. Fala para um lado, Jesus quer te tratar. Jesus quer te dar vida. Jesus quer te dar vida em abundância. Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer entrar no teu cotidiano. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, ouça isso, Deus falando. O Senhor está dizendo que nesta semana tem gente que vai voltar a ter aquela experiência de estar andando de carro e sentir o Senhor junto, sentir o Senhor no banco do lado. Glória a Jesus. O Senhor diz que tem pessoas que vão voltar a ter a experiência que já tiveram de estar indo para o ponto de ônibus e sentir que o Senhor está andando junto. Louvado seja, canta lá da Raiz, glorificado seja. Glória a Jesus, chamado alimenta-nos, meu Deus, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos o gozo do Espírito Santo, o gozo do crente. Fala para o irmão do lado, você precisa ter o gozo do crente. Glória a Jesus. Irmãos, eu conheço alguns crentes que têm o gozo de Deus. As pessoas estão sempre radiantes, seja qual for a situação. As pessoas sempre estão bem. Como ter isto? Meu amado, todos os que eu conheço, ou que já partiram para a glória inclusive, que têm o gozo de Deus, todos eles trabalham ativamente na obra de Deus. Todos eles. Diga glória a Jesus. Podem ter suas profissões, mas são completamente envolvidos na obra de Deus. Sempre estão visitando alguém, evangelizando alguém, orando por alguém. Sempre estão envolvidos em campanhas de oração incessantes. Termina uma, começa outra, termina outra, começa outra. Sempre estão envolvidos em campanhas de jejum. Irmãos, fazer a obra de Deus concede um gozo que só Ele pode dar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Isto é comer o pão vivo que desceu do céu. Isto é alimentar-se de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem falado conosco. E aqui como igreja nós precisamos de uma terapia intensiva. Diga glória a Jesus. Para sermos cheios do Espírito Santo. E queremos começar já esta semana. Queremos entrar na campanha de jejum. Alguns irmãos se comprometeram, se engajaram numa campanha de jejum, que foi sexta, sábado, hoje e termina amanhã. Quem levantou a mão para este propósito, não esqueça que o jejum vai até amanhã. Diga glória a Jesus. Irmãos, e nesta semana nós queremos começar com reuniões de oração. Diga glória a Jesus. Nós vamos ter reuniões de oração aqui na igreja essa semana todos os dias pela manhã. A reunião vai começar às 6:30 da manhã.
vai até às 7:30 da manhã. Quem puder, antes de ir para o serviço, vem aqui, nós vamos estar orando juntos. Deus vai restaurar. Mas o Senhor tem prometido restaurar vidas, então nós vamos orar juntos e o Senhor vai te restaurar. Fala para um lado, o Senhor vai te restaurar. Irmãos, uma irmã aqui da igreja teve um sonho que aqui dentro da igreja tinha uma geladeira cheia de ossos. Sabe o que significa isso? Além de morto, gelado. Faz assim, misericórdia. Nós vamos orar para Jesus transformar essa geladeira em churrasqueira. Fala para nós assim, Jesus vai te queimar. Jesus vai te queimar no poder do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Jesus amado, diga glória a Deus. Meu amado, você vai queimar até no osso. Diga glória a Jesus. Irmãos, não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Tem o cântico que cantamos. Diga glória a Jesus. Irmãos, e tem os dias de feriado. Na sexta-feira vai ter aqui na igreja ensaio da orquestra, do coral, às 17 horas. E, irmãos, o ensaio deve ir até lá pelas 19 horas. Às 19 horas nós vamos ter uma refeição em conjunto, vai ser um café colonial. Eu gostaria de convidar toda a igreja para isso. Pelo seguinte, depois deste café, na sexta-feira, nós vamos ajoelhar e orar aqui no templo. Nós vamos entrar em oração. Diga glória a Jesus. Não é... Irmãos, tanto falamos, de celebrações, Natal, que achamos esquisito essa celebração, etc e tal. Esta, celebramos na mesma data que o mundo, porque nos é conveniente e porque é feriado. É a sexta-feira em que se celebra a morte de Jesus na cruz. Diga glória a Deus. Então, sexta-feira, depois do ensaio da orquestra, temos esta refeição em conjunto e todos nós vamos buscar ao Senhor. Fala ao lado assim, buscar ao Senhor. E nós vamos clamar, mas e como você vai estar com a barriga cheia, então nós vamos poder orar muito. Diga glória a Deus. Nós vamos clamar ao Senhor, para Jesus dar fim nessa geladeira de ossos. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Irmãos, e a partir da outra semana, nós vamos começar a ter reuniões de oração na chácara todas as semanas. Provavelmente vai ser na sexta-feira à noite, sem hora certa para terminar. Nós vamos buscar ao Senhor. Irmãos, e Jesus vai incendiar esta igreja. Jesus vai levantar essa igreja no poder do Espírito Santo. Vamos deixar de ser crentes terrenos e vamos nos tornar crentes celestiais. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, quarta-feira tem culto na igreja. O pastor Eneu mandou um bilhetinho que tem um missionário, acho que é Marcos, o nome dele, que vai estar pregando aqui a palavra do Senhor. Quem puder vir na quarta-feira, venha. Quarta-feira passada eu pude vir aqui pelo menos na hora da pregação. Foi uma bênção. O poder de Deus operou. Diga glória a Jesus. Quinta-feira temos estudo bíblico. Glória a Jesus. As irmãs têm reunião de oração às 14 horas.